Fiz uma aula. Essa aula de hoje, ela é muito importante, tá? Que aqui eu vou te ensinar como você vai desenvolver equipes de alta performance, tá? No meio do mercado tão globalizado, que sofre tantas mudanças, é mais do que nunca necessário ter muitos talentos dentro da sua equipe, tá? Ter pessoas preparadas, pessoas que saibam desenvolver seus papéis com autonomia, sem que você precise estar todos os dias ao lado dela dizendo como fazer ou o que fazer. As pessoas, elas têm essa capacidade de ser autônomas, mas elas precisam de alguns pontos, tá? Como confiança, conhecimento, treinamento. Esses são os pontos necessários para os indivíduos que estão inseridos dentro da tua equipe terem autonomia, certo? Um primeiro ponto bem importante para você criar, desenvolver equipes de alta performance é você preparar o seu recrutamento e seleção, certo? Se você não for o principal responsável, tá? Como a gente já conversou, né? Esse papel ele começa lá no recursos humanos, mas você como gestor, você tem um papel importante nesse processo, certo? Porque se a empresa tiver um papel bem estruturado, os processos bem estruturados, a seleção vai parar em você, você que vai decidir, certo? Então pega os dados que o recursos humanos vai te entregar e analisa, tá? Não analisa somente as experiências, não analisa somente o histórico dessa pessoa, a formação. Estuda muito bem a parte comportamental dessa pessoa, que a parte estuda o perfil comportamental, certo? Porque o perfil comportamental ele vai dizer muito desse colaborador, vai dizer qual vai ser o comportamento e as atitudes desse colaborador quando inserido dentro da tua equipe, certo? Porque a pessoa às vezes pode ter pós-graduação, pode ter várias formações, mas quando ele entrar dentro da tua equipe, ele vai causar muitos problemas dentro da tua equipe. Essa pessoa ele pode ter várias experiências, várias formações, várias habilidades, mas ele não tem uma principal, que é controle emocional, que é respeito pelos outros indivíduos. Ele já vai chegar achando que é mais do que as outras pessoas pela sua formação, pela sua experiência, certo? O que acontece muito também é o seguinte, tá? Para você prestar atenção. Para você prestar atenção dentro da sua atividade, tá? Tem pessoas que elas já vêm de outras empresas com uma cultura, certo? Elas são moldadas nessa empresa de algo com um perfil, tá? E quando elas vão para a sua, elas levam aquela cultura, elas querem levar. Ou então ele já era uma pessoa autoritária, era uma pessoa que achava que era mais que as outras pessoas devido à sua posição no organograma empresarial. Então ele leva isso para a tua empresa, certo? Então, às vezes tua equipe está no teu controle, tá? Tua equipe está bem ordenada, mas chega uma pessoa quando você faz a colocação errada que ele vai acabar com todo aquele teu planejamento, certo? Então, estuda muito bem, tá? Pede, recursos humanos, responsável. Você pode me fornecer o relatório para me dar uma olhada no perfil dessa pessoa, tá? Se a empresa não oferecer, não fizer um teste comportamental, existem testes. Eu vou deixar um teste, tá? Vou deixar um teste aqui. Você pode aplicar. Vou deixar um teste aqui em PDF. Você pode aplicar com essas pessoas. É bem rápido. Você pede para essas pessoas responderem esse teste, te entregar e você avalia o comportamento dessas pessoas, tá? É um teste que elas não conseguem mentir, não conseguem te enganar, tá? Como outros testes que isso é possível, tá? Então elas não conseguem ter esse tipo de atitude, certo? Então é mais assertivo. É mais assertivo você ter uma direção de qual decisão tomar, certo? Se for necessário, passou por 5, 10 pessoas, não te agradou, não é questão de agradar, tá? Mas não te agradou no sentido de que não tinha as formações, o comportamento que tu esperava, pede mais candidatos, tá? Não fica com medo de pedir para os humanos fazer uma outra seleção, certo? Porque não adianta tu ficar com aquela pessoa pela pressão dos recursos humanos, ter que fazer outro processo, e você contratar e um mês, 2 meses depois essa pessoa dá trabalho a ponto de ser demitida. O custo envolvido é muito maior, tá?
Eu tenho até um livro sobre isso, que é Recrutamento e Seleção como Ferramenta Estratégica na Redução de Custos. Então, mostra justamente isso. Como o recrutamento e seleção é uma peça-chave dentro do processo de redução de custos. Porque tem muitas empresas que elas não conseguem visualizar, mas elas gastam anualmente muito dinheiro com recrutamento e seleção de forma errada. Eles contratam qualquer pessoa, não usam os testes certos. Quando a pessoa entra na organização, um mês ela já está dando trabalho. Um mês ela já está sendo improdutiva. Certo? Um mês ela está acabando com equipes que demoraram tempo para serem formadas e estruturadas. Certo? Então tem que ter muito cuidado com isso. Então a parte de recrutamento e seleção ela é vital, tá? Ela é primordial para o processo. Outro ponto para você formar uma Olá, equipe peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. uma equipe de alta performance é você, tá? Essa parte é você. É você ser um líder de alta performance. Tá? Porque quando você é um líder de alta performance, você tem resultados que você pode inspirar essas pessoas. Você pode ser um exemplo para essas pessoas. Ah, mas gestor, líder é a mesma coisa. Não, tá? O líder é aquela pessoa que ela vai lidar diretamente com as pessoas em relação a... Pronto, eu já trabalhei numa empresa que foi o seguinte, já prestei serviço, tá? O que eu falei no início do curso, acho que foi pessoas difíceis, como lidar com pessoas difíceis. Existe um organograma, então, entre empresas que o líder adota só um papel. Então o líder tem um papel mais de acompanhar a empresa, a equipe, de ficar ali do lado, de acompanhar, certo? De ser a referência da equipe em relação aos supervisores, aos superiores. E o gestor é a pessoa responsável por todo o processo, tá? Então é por gerenciar os processos, gerenciar as pessoas, gerenciar os resultados. E o líder muitas das vezes eles não tem esse papel, certo? Esse papel de gerenciar, é de liderar, tá? Então o gerente cuida do todo, o líder cuida de uma parte mais específica. Mas só que você tem que desenvolver a liderança em você, tá? Porque a liderança ela é uma referência também, tá? Então tu tem uma equipe, bem aqui tem um líder, tá? Aquela pessoa que tipo a equipe tem ele como referência para ajuda, tá? Lá no meu curso, seja um líder de pessoas, eu ensino isso, tá? Tem as diferenças, tem cada papel, cada exemplo, cada perfil de liderança que você precisa adotar. Precisa escolher, tem um líder democrático, tem um líder autoritário, tá? O democrático é aquela pessoa que aquele líder que escuta a equipe. Então você tem que ser um líder democrático, tá? Você escuta a equipe, escuta todos os envolvidos, recolhe a opinião dessas pessoas, tá? Recolhe a opinião dessas pessoas para saber qual o próximo passo, para saber qual a decisão a ser tomada, tá bom? Um outro ponto, outro tópico aqui importante é oferecer recompensas, certo? Quando você oferece recompensas para a equipe, você estimula a equipe. Vamos lá, tá? Então, recompensas ela é muito importante, tá? Porque, olha só, as pessoas saem todos os dias de suas casas para ir à empresa prestar o seu serviço, tá? Então, todos os dias fazendo a mesma coisa, aquilo não gera estímulo, certo?
não gera estímulos. As pessoas precisam ser estimuladas. Essas pessoas precisam ter um motivo para agir. Elas precisam ter um motivo. Vou deixar aqui para você anotar. As pessoas precisam de um motivo, certo? Então, imagina só, você sai de casa todos os dias para fazer a mesma coisa. Qual é a motivação que ela vai ter? Por qual motivo ela vai agir diferente? Por qual motivo ela vai agir, fazer o que você quer que ela faça? Existem algumas maneiras de conseguir isso. Primeiro, sendo uma referência, você tem que conquistar essas pessoas, tá? Então, quando você se torna um gestor, que é uma referência, que é uma inspiração, as pessoas fazem por você, certo? Mas enquanto você não conquistar isso, você precisa gerar estímulos, você precisa oferecer recompensas para essas pessoas. Então, quando você oferece recompensas, tu dá um motivo para que ela haja do jeito que você quer, tá? Então, a recompensa não precisa ser só recompensas financeiras. Você pode criar, você tem que ser um criador de premiações, um criador de metas, um criador de planos, tá? Então, um quadrozinho desse daqui, uma lousa, você colocar na sua sala, se você tiver, na parede, na gestão à vista, é muito importante, tá? Então, começa a criar metas de estímulos, criar metas para as pessoas serem recompensadas. Isso tem um custo, você pode ter um custo muito baixo com isso, dependendo das suas escolhas, e um retorno muito grande de produtividade, porque como a gente já sabe, os processos dentro da empresa são processos contínuos, né? Tem as suas continuidades, tem teu passo a passo, seu próximo passo, né? Então, quando um colaborador age da devida forma, o reflexo no cliente ele é sentido, o reflexo no processo de venda, na entrega, é tudo sentido. Então, quando tua equipe começa a ser recompensada, quando ela sabe que tem um motivo para ela agir, para ela buscar, ela se torna uma equipe de alta performance, tá? Porque ela vai entregar um resultado com qualidade e com quantidade, tá? Então, unindo os dois, se torna uma equipe de alta performance, tá? Porque não adianta você criar uma equipe que produz muito quantidade, só que a qualidade ela perde no meio do caminho, certo? Então tem que ser balanceado, tá? Então esse balanceamento você consegue através de estímulos, de recompensas. É aquilo que eu falei, a gente já conversou, né? Recompensas pode ser estrelas, pode ser premiações em dinheiro, pode ser pequenas bônus, pode ser uma viagem, pode ser um final de semana em algum canto, pode ser uma cesta, alguma coisa do tipo, tá? Então, você gestor, você vai conhecer a tua equipe, tá? Então, quando você conhecer a tua equipe, tu vai saber qual tipo de estímulo, qual recompensa vai ser interessante para eles. Porque tu pode cometer um erro que não é interessante você fazer no seguinte: você criar recompensa sem estudar a tua equipe, tá? Então, quando tu faz isso, tu cria recompensas que não vão ser estimuladores. Tu vai criar recompensas que aquelas pessoas da tua equipe não vai sentir vontade de querer aquilo. Então, tipo, eu nem gosto disso, eu nem quero isso, para que eu vou fazer isso, eu vou buscar isso, tá certo? Então, a importância, diante de tudo, você estudar a tua equipe, tu saber as características, os comportamentos, os desejos, as necessidades, os anseios, as perspectivas dessas pessoas, tá certo? Antes de impor, estabelecer qualquer tipo de recompensa, certo? O próximo passo é investir em treinamento. As pessoas precisam ser treinadas, elas precisam ser desenvolvidas, tá? Então, lá na nossa aula de treinamento e desenvolvimento, a gente vai ver isso mais aprofundada, tá? Mas aqui a gente vai ver o seguinte: investir em treinamento é saber que a pessoa vai estar sempre no ponto A e ele vai vir para o ponto B, do ponto B para o ponto C e assim por diante. Porque quando eu invisto em treinamento para minha equipe, eu sei que aquelas pessoas vão se desenvolver. Eu sei que elas podem passar 3 horas dentro de uma sala de aula. Vai ser 10 minutos da conversa, 10 minutos da aula, do treinamento, que ela vai mudar o pensamento dela, que ela vai mudar as características, ela vai mudar o resultado dela, vai dar o up nela. Então, treinamento é necessário. As pessoas precisam de treinamento, porque muitas das vezes elas não têm tempo em casa para estudar, para buscar um conhecimento, alguma coisa do tipo.
Então, quando elas estão na empresa, que a empresa oferece treinamento para elas, isso ajuda muito. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!